Livro dos Monstros, episódio de hoje, Sprite, Stygia e a dupla Sucubus e Incubus. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Começando com a ilustração que o Livro dos Monstros do D&D 5ª edição traz do Sprite, é muito parecida com Pixie, a fadinha, só que a ilustração é de um fadinho. Aparência masculina. É um humanoidezinho, com aparência humana, só que pequenininho. Tem 2 pares de asas nas costas, igual de libélula. Ele veste uma roupa de couro ou é feito de planta. Segura um arco numa das mãos, que parece ser feito de um graveto, de madeira, de árvore. E na outra mão está apoiada no cabo de uma espada longa, que também parece ser feito de um pedaço de pau entalhado. Parece bem rústico assim. Por fim, ele tem o cabelo arrepiadinho pra cima, como se tivesse penteado assim com gel, e uma marca no rosto em cima do olho direito, como se fosse uma tatuagem. Sprite. Em bosques secretos e vales protegidos, estão os diminutos sprites com suas asas de libélula batendo. Apesar de todo o seu esplendor feérico, no entanto, falta nos sprites cordialidade e compaixão. Eles são guerreiros agressivos e durões, tomando medidas severas para afastar estranhos de seus lares. Invasores que chegarem muito perto terão seu caráter moral julgado, então serão postos para dormir ou afugentados. Protetores da floresta. Os sprites constroem pequenas vilas nos galhos de árvores e de entes dispostas, em clareiras verdejantes iluminadas por musgos, flores silvestres e cogumelos. A natureza selvagem prospera e os sprites não permitem invasores. Quando intrusos são visitados, os sprites desviam-nos com barulhos ameaçadores dos arbustos e estalos de galhos distantes. As criaturas tolas o bastante para perseguirem na invasão do território dos sprites são atingidas com flechas envenenadas e induzidas a um sono entorpecente. Enquanto eles estiverem adormecidos, os sprites escapam, recuando para áreas ainda mais reclusas da floresta. Videntes do coração. Os sprites podem sentir se a criatura é boa ou má pelo som e ternura das batidas do coração. Botando na balança as ações passadas de uma criatura, o sprite pode dizer se as batidas aceleradas do coração são de amor ou sinalizam tristeza, ou se ele está enegrecido por ódio ou ganância. O poder do sprite de perceber o coração sempre mostra a verdade, pois o coração não pode mentir. Fabricantes de venenos. Nos domínios florestais, os sprites criam toxinas, ungüentos, antídotos e venenos, incluindo o veneno sonífero, com o qual cobrem suas flechas. Eles se aventuram fundo nas florestas para coletar flores, musgos e fungos raros, às vezes atravessando territórios perigosos para isso. Se estiverem desesperados, os sprites podem até roubar ingredientes dos jardins das bruxas. Bons de coração. Por serem juízes do coração e preferirem criaturas boas, os sprites se opõem à vontade de fadas malignas e se comprometem a frustrar arquifadas malignas a qualquer momento. Se eles encontrarem aventureiros em uma busca para livrar sua floresta de uma criatura férica maligna ou da ameaça de goblinoides, eles irão oferecer seu suporte e até vir em auxílio deles quando os aventureiros menos esperam. Diferente dos pixies, os sprites raramente se envolvem em alegria frívola ou diversão. Eles são firmes guerreiros, protetores e juízes, e sua inclinação severa faz com que as outras fadas considerem-nos extremamente sisudos e sérios. Porém, as fadas que respeitam o território dos sprites encontram neles aliados fiéis em momentos de angústia. E para fechar a descrição, o livro traz um papelzinho com uma anotação escrita à mão que diz o seguinte: a árvore tinha uma pequena aldeia aninhada em seus galhos, eu juro. A próxima coisa que eu soube foi que estava deitado de bruços no chão. Minha cabeça estava cheia de estrelas. E quando me levantei e olhei ao redor, a árvore e a pequena vila haviam sumido. Esse é um conto de um patrulheiro meio orc. Bloco de estatísticas do Sprite. É uma fada miúda, neutro e bom. Sua classe de armadura é 15, uma armadura de couro. Pontos de vida, 2. Um D4 aqui tá o dado. Deslocamento, 3 metros se estiver no chão, 10 pés. Ou voando, 12 metros.
que são 40 pés. Nos atributos físicos e mentais, força 3, né, bem fraquinho, óbvio. Destreza 18, uau, bem alto. Constituição 10, inteligência 14, bem alta também. Sabedoria 13 e carisma 11. Ele tem bônus nas perícias de furtividade, mais 8, e percepção, mais 3. Sentidos, percepção passiva de 13, é uma visão normal. Idiomas, comum, élfico e o silvestre, que é o Sylvan. E seu nível de desafio é 1/4 ou 50 de XP. É bem fraquinho. O legal dele não é lutar, né? É interagir. Na parte de ações, ele tem 4, olha só. Ação com arco curto, espada longa, invisibilidade e visão do coração. Arco curto, espada longa são ataques com armas. O arco curto é a distância, espada longa é corpo a corpo. O arco curto tem mais 6 para atingir a uma distância de 12/48 metros, ou 40 pés/160 pés, apenas um alvo. Se acertar, causa 1 de dano perfurante. Nem rola o dado. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 10, ou ficará envenenada por 1 minuto. Se o resultado desse teste de resistência for 5 ou inferior, o alvo cairá inconsciente pela duração ou até sofrer dano ou uma outra criatura usar sua ação para acordá-la. Então tem uma chance bem pequena de cair morto, né? Porque a flecha é pequenininha, a quantidade de veneno também é pequenininha. Voltando para a ação de espada, tem mais 2 para atingir, apenas um alvo, adjacente. Se acertar, 1 de dano cortante. Também não rola dado, só causa 1 de dano. E a ação de invisibilidade diz que o sprite fica invisível até ele atacar, conjurar uma magia ou sua concentração acabar. Qualquer coisa que o sprite invisível estiver carregando ou vestindo fica invisível, contanto que permaneça em contato com ele. Obviamente, né? E a última ação, que é a visão do coração. O sprite toca uma criatura e descobre o estado emocional atual dela. Se o alvo falhar, num teste de resistência de carisma com dificuldade 10, o sprite também saberá a tendência da criatura. Que legal! Os celestiais, corruptores, findes, né? E mortos-vivos falham automaticamente nesse teste de resistência. Muito bom! Ideia de aventura. Eu imagino os aventureiros terem sido presos, não todos, pelo menos um deles ter sido acusado de algum crime em algum local, que inclusive pode ser legal assim, eles fizeram nada demais, mas olharam torto ou, sei lá, cantaram a garçonete ou o garçonete de uma taverna, qualquer coisa que eles tenham feito de fora do normal, porque é uma vilazinha conservadora, e eles podem ser acusados de um crime e aí serem presos e ir para julgamento. Nesse julgamento, o juiz ou alguém que esteja ali conduzindo o procedimento traz uma gaiolinha, uma criatura alada pequenininha voando, humanoide, com asa de libélula, um sprite. E aí quem está sendo julgado é obrigado a colocar a mão ali dentro dessa gaiola. Eu acho que no começo vai causar uma estranheza, porque vai parecer que, sei lá, o que a criatura vai fazer? Será que vai morder? Ela não vai estar armada, obviamente, né? Mas claramente ela é uma criatura ali escrava, né? Tem inteligência 14, ela tem total consciência do que está acontecendo com ela. Pode ser que o sprite não fale nada e está ali repetindo isso tantas vezes que se ele falar ele vai ser punido depois. E aí ele é obrigado a usar sua ação de visão do coração, tocar, e aí a pessoa que estava segurando essa gaiolinha traz até perto do ouvido, e aí ele cochicha no ouvido o que ele sentiu, que também pode ser uma mentira ou verdade, né? Não dá pra saber. E aí a pessoa anuncia pro juiz, o coração dessa pessoa é tal, ela merece tal julgamento. Enfim, esse tipo de coisa. E é obviamente que tem uma coisa muito errada nisso, né? E vai chegar no momento em que os aventureiros terão que tomar alguma atitude, seja de escapar ou de questionar tudo o que está acontecendo, ou até ter um momento oportuno de poder conversar com esse sprite. E esse sprite acabar contando a sua história e falar que ele foi capturado numa floresta, não sei o quê, e que tá acontecendo um problema bem pior na floresta, que pode ser justamente o problema que está causando a desconfiança das pessoas nessa cidade. As pessoas estão desconfiadas de que possa haver, por exemplo, alguma coisa que está interrompendo, atrapalhando a plantação deles.
na região. Sei lá, a vegetação tá morrendo por algum motivo e eles acham que são presenças de forasteiros na cidade que estão tentando estragar alguma coisa ali, enfim, né? Para depois do tipo, eu vim aqui estragar sua plantação, contrata o meu serviço de aventureiro que eu vou tentar resolver o problema para você. E eles estão achando que a turma tá passando a perna neles, porque de fato talvez alguém tenha feito isso antes. E aí eles estão com uma ideia completamente errada. Quando na verdade o Sprite sabe que pelo fato de ele não estar mais lá e outros deles não estarem mais lá, porque outros foram capturados e talvez mortos no processo, eles não estão conseguindo mais proteger a floresta de um mal que está surgindo lá e está aparecendo. Ou até eles não estão conseguindo estar lá para poder ir mais profundamente na floresta e invocar espíritos e outras criaturas para poder proteger essa parte da floresta. E o que está crescendo ali, aquele mal ou alguma outra criatura, está crescendo e esse crescimento, esse aparecimento desse outro mal aí sim é o que está prejudicando a população que mora ali perto da floresta. Então você vai desenrolando aí essa trama narrativa através desse início, só apresentando o Sprite, uma habilidade de como ele funciona, ele contando um pouco sobre a vida dele, o que ele faz na floresta, só usando o lore, né? Só usando o conhecimento que o livro trouxe aqui. Se você quiser compartilhar a sua ideia, tiver uma ideia também para usar o Sprite na aventura, comente no post do episódio, onde você tiver ouvido, e também pode acessar o fórum do RPG Next lá no site do rpgnext.com.br ou no post desse episódio. Stygia. A ilustração do Stygia lembra aquele... Vou começar pela vida animal natural, tá? Imagina um esquilo voador, aquele esquilinho que abre os bracinhos quando salta assim da árvore e dá uma planada, né? Ele tem aquela pele comprida conectando seus bracinhos às pernas, formando uma espécie de asa, né? O Stygia é mais ou menos assim um esquilinho, só que monstruoso e muito mais feio. Apesar de ele poder abrir assim as suas asinhas e as patinhas de trás, se eu não me engano, não dá pra ver direito na ilustração, que ele tem essas asinhas do lado do corpo, a pele dele é meio furada, a cabeça dele lembra-se um inseto, a cabeça de um tamanduá, com uma juba em volta, só que meio insectoide. É muito feio, porque ele tem um bico comprido. E aí, embaixo, ele parece ter 4 patas com pequenas garras, 3 dedinhos e garras. Ele parece ser uma criatura pequena e tem um rabinho no final. Ele é avermelhado, uma cor de pele assim, sem pelo, e é um monstro feio. Voador, com certeza. E vamos ver o que o livro descreve sobre o Stygia. Stygia. Essa horrenda criatura voadora parece um cruzamento entre um morcego gigante e um mosquito desproporcional. É verdade, parece um morcego também. Suas patas terminam em pinças afiadas e seu longo probóscide, em forma de agulha, chicoteia o ar enquanto ele busca sua próxima refeição. Probóscide é um apêndice alongado. Os Stygias alimentam-se do sangue de criaturas vivas, prendendo-se nelas e drenando-as lentamente. Apesar de representarem pouco perigo em pequenos números, um enxame de Stygias pode ser uma ameaça formidável, se prendendo mais rapidamente que suas presas enfraquecidas podem arrancá-los. Drenar sangue. Um Stygia ataca ao pousar em uma vítima, encontrar um ponto vulnerável e introduzir seu probóscide, seu apêndice comprido, na carne enquanto usa suas patas pinçadas para segurar e ficar agarrado na vítima. Quando o Stygia estiver satisfeito, ele se desprende e voa para digerir sua refeição, que basicamente vai ser o sangue, né? Bloco de estatísticas do Stygia, ele é uma besta miúda de alinhamento ou tendência imparcial, underline. Ele tem uma classe de armadura 14, uma armadura natural, 2 pontos de vida apenas. Deslocamento 3 metros se estiver no chão, 10 pés, ou voando 40 pés, 12 metros. Ele tem atributos força 4, bem fraquinho, destreza 16, bem ágil, constituição 11 na média, inteligência 2, né, ele é uma besta, sabedoria 8 e carisma 6. Sentidos, visão no escuro de 18 metros, 60 pés, e percepção passiva de 9. Idiomas nenhum, e seu nível de desafio é 1/8, caramba, é o menor que tem, 25 pontos de experiência. Em ações ele tem apenas uma, que é drenar sangue. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, apesar de ele ter esse nível de desafio bem baixo, mais 5 para atingir, um bom número. Alcance adjacente, né, 1,5 m, uma criatura. Se acertar, ele vai causar 5 ou 1d4 mais 3 de dano perfurante, um bom dano também.
para uma criatura tão pequena, né? E o Stige se prende ao alvo. Enquanto estiver preso, o Stige não pode atacar. Ao invés disso, no início de cada um dos turnos do Stige, o alvo perde de novo 5 ou um D4 mais 3 pontos de vida devido à perda de sangue. Então ele não faz o ataque, não vai conseguir ter a chance de tirar um crítico, mas também não tem a chance de tirar uma falha crítica. Mas ele garante o dano que ele causa ali. Continuando. O Stige pode se desprender gastando 1,5 metro, ou seja, 5 pés, de seu movimento. Ele fará isso após drenar 10 pontos de vida de sangue do alvo ou o alvo morrer. É porque 10 pontos de vida ele vai estar cheio, né? Ele não pode chegar ali num dragão que tem 200 e tantos pontos de vida e chupar tudo, né? Uma criatura, incluindo o alvo, pode usar uma ação para desprender o Stige. Caramba! Isso se você não quiser atacá-la, né? Ideia de aventura. Bom, como vocês puderam perceber, o Stige é super rápido, simples, pequena descrição, um bloco de estatística bem pequenininho, uma criatura que não tem muito contexto para sustentar uma aventura inteira, né? A não ser que você incremente mais. Então, vamos imaginar uma sociedade, um grupo de criaturas que mora numa região mais inóspita, tipo colinas, dentro de montanhas, que tem aberturas para o exterior em locais mais secos, mais áridos, mais afastados, que não tem muita diversidade de fauna e flora. E essas criaturas dependem de comer os Styges. E aí pode ser que essa sociedade de algum tipo de criatura que você pode imaginar, sei lá, será que são meio orcs? Será que são gnomos? Será que são anões? Será que são outros tipos de humanoides ou até humanos mais selvagens? Enfim, o pessoal começa a descobrir que, apesar de eles gostarem de comer os Styges, se esses Styges chupam o sangue de outras criaturas, comer esses Styges com sangue dentro, tipo um chucrute, é muito mais gostoso e nutritivo. E é claro, se os Styges vivem ali na região, eles se alimentam, mas não deve ter o suficiente para todos. E pode ser que é mais fácil atrair pessoas em busca de tesouros para a região do que você talvez tentar atrair outros animais para que os Styges possam chupar o sangue. É muito mais fácil talvez enganar pessoas da cidade próxima com histórias, com mentiras de que existe algum tesouro enterrado. Qualquer coisa que brilhe sem valor pode atrair alguém para poder querer pegar aquilo lá para ele, né? Ainda mais se for uma vila, uma cidade de pessoas mais pobres, necessitadas. Pronto, tá formado o problema. Pessoas indo até um local, morrendo, desaparecendo, talvez alguma delas volte, fuja, consiga fugir, conte alguma história e aí que eles resolvem contratar os aventureiros para poder investigar o que está acontecendo. E claro que o problema maior não vai ser o Stige, porque ele é só uma criatura, um animal que está sendo manipulado por uma outra raça de criaturas mais inteligente, né? Pronto, essa é a sinopse para você poder começar a desenvolver uma aventura usando Styges. Bem simplesinha, eu acho que interessante o suficiente. Se você também tiver uma ideia, compartilhe. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. E para encerrar o episódio de hoje, as últimas criaturas, que é um parzinho aqui, Súcubo/Íncubo, ou em inglês, Succubus e Incubus. E apesar de terem dois nomes, eles compartilham o mesmo bloco de estatísticas. A ilustração do livro apresenta a versão feminina e a versão masculina. Então imagina um homem, uma mulher, né, humanoides. Parece que eles estão com uma fantasia de Dia das Bruxas, vestindo roupas de couro, roupas sensuais. A versão feminina tá com uma bota até a altura da coxa, usa uma espécie de saia, um decote, e a versão masculina, calça de couro, e o antebraço também tem umas faixas enroladas de couro. Até aqui, nada demais para uma criatura, né? Mas aí começam a aparecer os traços do monstro. Os dois, apesar de terem uma aparência humana, possuem a orelha levemente pontuda para trás, como se fossem elfos ou meio-elfos, e um par de chifres na testa, pequenos chifres saindo. Eles possuem um rabo, terminando numa flecha nas pontas, e, claro, o que mais chama atenção, um par de asas demoníaco. Succubus e Incubus habitam todos os planos inferiores
e esses corruptores, fiends em inglês, lascivos de asas pretas, podem ser encontrados a serviço de diabos, demônios, bruxas da noite, rakshasas e yogoloths. Asmodeu, senhor dos 9 infernos, usa esses corruptores para atentar mortais a realizarem atos malignos. O Lorde Demônio, Grazd, mantém súcubos e íncubos como conselheiros e consortes. Apesar das lendas se referirem a eles separadamente, qualquer súcubo pode se tornar um íncubo e vice-versa. Súcubo é a versão feminina e íncubo é a versão masculina. A maioria desses corruptores tem uma preferência por uma forma ou pela outra. Os mortais raramente veem uma súcubo ou um íncubo em sua forma verdadeira, já que esse corruptor geralmente começa a sua corrupção velada de formas insidiosas. Corruptores belos. Uma súcubo ou um íncubo primeiramente aparece em uma forma etérea, passando através de paredes como um fantasma espreitando próximo da cabeceira da cama de um mortal e sussurrando prazeres proibidos. As vítimas adormecidas são tentadas a sucumbirem aos seus desejos obscuros, quebrar tabus e alimentar apetites proibidos. Conforme o corruptor preenche os sonhos da vítima com imagens pervertidas, ela se torna mais suscetível à tentação na sua vida cotidiana. Inevitavelmente, o corruptor entra no reino mortal em uma forma tentadora para influenciar diretamente as ações de uma criatura, aparecendo disfarçado como um humanoide que já tenha aparecido anteriormente nos sonhos da vítima. A súcubo ou o íncubo seduz ou faz amizade com a vítima, entregando todos os desejos dela para que a vítima realize atos de maldade por sua própria vontade. Olha só. Um mortal lega sua alma para o corruptor não por um penhor formal ou contrato. Ao invés disso, quando uma súcubo ou um íncubo tiver corrompido uma criatura completamente, alguns dizem fazendo com que a vítima cometa 3 traições de pensamento, palavra e ação, a alma da vítima pertencerá ao corruptor. Quanto mais virtuosa for a presa do corruptor, mais tempo se leva para corrompê-la, mas a recompensa pela queda é maior. Após corromper uma vítima com sucesso, a súcubo ou íncubo a mata e a alma maculada desce para os planos inferiores. Olha só que legal. Que legal e aterrorizante, né? A súcubo ou íncubo só recorre a enfeitiçar a vítima magicamente quando necessário, geralmente como uma forma de autodefesa. Uma criatura enfeitiçada não é responsável por seus atos. Por isso, forçá-la a agir contra sua vontade não deixa o corruptor mais próximo do seu prêmio definitivo, que é a alma da vítima. Faz todo sentido. Beijo mortal. O beijo de uma súcubo ou de um íncubo é uma continuação do desejo do corruptor por uma alma corrompida. Da mesma forma, o receptor do beijo do corruptor não tem nenhuma satisfação nele, experimentando apenas uma dor e vazio profundos transmitidos pelo corruptor. O beijo não é nada menos que um tipo de ataque, normalmente dado com um último adeus antes do corruptor fugir. Prole de corruptores. As súcubos e os íncubos podem reproduzir-se entre si para gerar mais de sua espécie. Menos frequente é uma súcubo ou um íncubo se reproduzir com um humanoide. Dessa união profana, uma criança cambion em português, é concebida. Invariavelmente, a prole corruptora é tão perversa quanto seus pais corruptores. Bloco de estatísticas do súcubo/íncubo. Eles são corruptores médio, com a tag metamorfo, de alinhamento ou tendência neutro e mal. Classe armadura 15, uma armadura natural. Pontos de vida 66, bons pontos de vida. Deslocamento 9 metros, 30 pés. E voo 18 metros, o dobro, 30 pés. Em atributos físicos e mentais, força 8, pouquinho abaixo da média de um ser humano, né? Destreza 17, bem alta. Constituição 13, inteligência 15, uau! Sabedoria 12 e carisma 20, né? Para poder seduzir a vítima, né? Nesse caso, o carisma tem essa função mesmo. Em perícias tem enganação mais 9, furtividade mais 7, intuição mais 5, percepção mais 5 e, claro, persuasão mais 9. Resistência a dano elétrico, fogo, frio, veneno e contusão cortante perfurante de ataques não mágicos.
Sentidos, visão no escuro de 18 metros, 60 pés, e percepção passiva de 15. Idiomas tem abissal, comum, infernal e ainda a telepatia de 18 metros, 60 pés. Caramba, muito forte. Seu nível de desafio é 4 ou 1.100 pontos de experiência. Na parte de traços existem 2, o elo telepático e metamorfo. No elo telepático, o corruptor ignora a restrição de alcance de sua telepatia quando estiver se comunicando com uma criatura que ele tem enfeitiçado. Uau! Ambos precisam estar no mesmo plano de existência. Faz todo sentido. Senão é uma apelação sem tamanho, né? E o metamorfo, o corruptor pode usar a sua ação para se metamorfosear em um humanoide pequeno ou médio, ou voltar para sua forma verdadeira. Sem asas, o corruptor perde seu deslocamento de voo. Além disso, do seu tamanho e deslocamento, suas estatísticas são as mesmas em cada forma. Qualquer equipamento que ele esteja vestindo ou carregando não é transformado. Ele reverte a sua forma verdadeira se morrer. E por fim, as ações são 4 ações. A garra, apenas se ele estiver na forma de corruptor. Enfeitiçar, que é o que vai permitir ele manter o elo telepático, né? O beijo drenador e a ação forma etérea. Então vamos começar com a garra. A garra é um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, o alcance adjacente um alvo, se acertar 6 ou 1d6 mais 3 de dano cortante. Simples e direto. Já o enfeitiçar descreve que um humanoide que o corruptor possa ver até 9 metros dele, 30 pés, deve ser bem sucedido num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 15 ou ficará magicamente enfeitiçado por um dia. Basicamente, ele tá lá jogando o charme dele para cima da pessoa, só que é mágico, né? O alvo enfeitiçado obedece aos comandos verbais ou telepáticos do corruptor. Uau! Se o alvo sofrer qualquer dano ou receber um comando suicida, ele poderá repetir o teste de resistência, terminando o efeito sobre si num sucesso. Se o alvo for bem sucedido contra o efeito, ou se ele terminar o efeito sobre si, ele fica imune a esse enfeitiçar do corruptor pelas próximas 24 horas. Tá, então se ele falhar nesse teste de resistência, ele vai se suicidar. Uau! O corruptor pode ter apenas um alvo enfeitiçado por vez. Se ele enfeitiçar outro, o efeito do alvo anterior acaba. Lembrando pela descrição que a intenção do súcubo e do íncubo é só matar o seu alvo depois que ele puder pegar a sua alma maligna, né? Que ele conseguiu trazer a criatura para o fundo do poço. Próxima ação, beijo drenador. O corruptor beija uma criatura enfeitiçada por ele ou uma criatura voluntária. O alvo deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 15 contra essa mágica, sofrendo 32, 5d10 mais 5 de dano psíquico se fracassar nesse teste de resistência, ou metade do dano se tiver sucesso. O máximo de pontos de vida do alvo é reduzido num valor igual ao dano sofrido. Essa redução dura até o alvo terminar um descanso longo. O alvo morre se esse efeito reduzir o seu máximo de pontos de vida a 0. Por isso que chama beijo drenador. E a última ação, a forma etérea. O corruptor, magicamente, entra no plano etéreo a partir do plano material ou vice-versa. Então para ele escapar é 2 palitos. Ideia de aventura. Bom, esse aqui é fácil, né? Porque tá cheio de história de filme de gente que era boa ou que não era tão boa assim e que passou por um estresse e cometeu uma maldade. Então isso é fácil de ter referência. Mas o que eu acho que é interessante aqui é o seguinte: tem que haver a história de um casal. Homem com homem com mulher com mulher, não importa. E aí, uma dessas pessoas do par morre por algum motivo. Se mata porque estava triste, morre num combate ou num acidente, é assassinado. Aí vai do que você achar mais dramático ou mais interessante para sua história. E a pessoa que sobrou ficou triste, ficou de luto e um súcubo ou íncubo viu uma oportunidade de corromper aquela alma. Porque é uma alma de uma pessoa que tem poder, que tem mais coisas a perder. Talvez possa ser uma pessoa que cuidava da floresta, que tinha contato com os deuses, que venerava alguma coisa, que fazia o bem para as outras pessoas, e o súcubo/íncubo aparece para poder seduzir essa pessoa, fazer essa pessoa esquecer, ajudar a pessoa no processo de esquecimento, porque aquela pessoa está sofrendo muito com a perda do seu amado, da sua amada. E é claro que o súcubo/íncubo tem o poder de enfeitiçar e fica fácil de fazer a pessoa esquecer, entre aspas, né? E isso pode gerar até algumas desconfianças das pessoas em volta, dos outros familiares. Ué, como é que essa pessoa esqueceu tão rápido assim, né? E aí começa as histórias bizarras.
o súcubo/íncubo tá fazendo de tudo para poder convencer aquela pessoa de que o seu amado, sua amada morreu de uma forma e era culpa de alguma coisa que ela ajudava em vida. Então, eu ajudava aqui, sei lá, as pessoas mais pobres dessa região e quando na verdade foi culpa delas, porque elas fizeram alguma coisa durante um dia, um evento, porque elas são, sei lá, religiosas ou elas têm uma cultura diferente e por causa daquele movimento deixou outras criaturas irritadas em algum outro lugar que gerou um efeito em cascata que foi matar o amado ou a amada dela. Sabe, toda essa conspiração, aí você pode viajar à vontade, né? Que hoje em dia, para você se inspirar nisso, é fácil. E aí, o súcubo ou íncubo quer fazer essa pessoa acreditar que aquelas outras pessoas que, na verdade, não tem nada a ver com a história, foram, de certa forma, culpadas pela morte do seu amado ou sua amada. E aí ela acaba cometendo ou indo cometer um ato maligno de matar, sacrificar, se vingar. E é isso que a súcubo ou o íncubo está planejando e desejando. E eu acho que os aventureiros eles podem ou chegar no meio dessa história, ou você pensa a história já no momento desgraçado, sabe? Bem desgraçado, a pessoa cometendo ali o crime, vamos chamar assim, né? Ou não, ou antes, porque talvez os aventureiros possam intervir a ponto de encarar e enfrentar essa súcubo/íncubo e acabar espantando ou lutando contra, e aí ter o conflito, né, do sistema ali, do combate e tal. Inclusive, essa história pode pertencer até ao passado de algum dos aventureiros. E você faz uma sessão, uma aventura, uma partida de nível 0, vamos chamar assim, né? Para você poder justificar os aventureiros se reunirem e virarem um grupo de aventureiros. Então, de repente, você pega só o histórico de um personagem ali do grupo e fala, deixa eu pegar isso aqui e vou desenvolver. A gente faz uma história de nível 0. O guerreiro não é guerreiro ainda, ele tá virando guerreiro. O feiticeiro ainda nem se descobriu feiticeiro. Ele só é uma pessoa normal e um dia ele vai fazer uma magia lá de forma espontânea. Aí ele vai virar feiticeiro, enfim. E claro que todos de nível 0 enfrentando uma súcubo ou íncubo de nível 4 é muito forte, né? Mas eles não precisam estar sozinhos, ou a criatura não quer lutar, ela quer simplesmente mandar a alma lá pro inferno, né? Então, claro, ela vai lutar e vai causar dano e vai enfrentar ameaças se ela estiver sendo ameaçada também. Fora isso, ela só vai causar mesmo. Então, perceba que dá pra desenvolver bastante, né? História até de nível baixo. Nível alto também é interessante porque não importa a luta física, o combate contra os pontos de vida do súcubo/íncubo. Não importa se, eu sou forte o suficiente pra dar uma espadada e matar a criatura, porque eu sou muito fortão, eu sou do nível 20, né? Isso não importa. O que importa é o estrago que essa criatura é capaz de fazer em qualquer situação, porque ela vai enfeitiçar, ela vai manipular, e se ela precisar fugir, ela usa a sua forma etérea, sai fora do plano material e acabou. Não importa muito se tem gente forte ou não ameaçando ela. Então é um monstro, né, que pode ser usado em qualquer nível, em qualquer tipo de história. Achei muito legal, muito bom. Então já sabe, se tiver uma ideia, compartilhe, beleza? E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, joinha, para ajudar os algoritmos das redes sociais, da internet a encontrar esse episódio mais facilmente. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição fantástica desse episódio. E se você puder nos ajudar, comente, né, com seus amigos, amigas, compartilhe com eles, principalmente quem não conhece o que é o RPG ou até podcast. Pega esse episódio, se você gostou, fala, ouça esse episódio, veja que legal. Se quiser, eles podem procurar no Spotify, digitar lá RPG Next, ou se quiser, Regras do D&D 5e apenas, né? RD&D 5e. Só manda o link e vai ajudar bastante. E não perca o próximo episódio, onde eu vou apresentar mais 3 monstros. O Tarrasque, olha só que legal, um tal de Tricrim e o Ent, que em inglês é Treant, árvores que andam e falam, certinho? Então é isso, muito obrigado e até o próximo episódio.